Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa está no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante, que diz assim: a tentação de Jesus. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu quero saber também se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Vamos lá, que diz assim: Mateus, do Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, versículo do 1 em diante. Que diz assim, amados: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Enquanto o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Você é o Filho de Deus. Mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não só vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor quer nos dizer neste dia de hoje? Que a gente não deve dividir adoração, porque não temos essa opção. Sabe por quê? Só existe um Deus. A gente não pode adorar deuses. Deus, aquele que enviou o seu único filho para que ele morresse pelos nossos erros, pelos nossos defeitos, pelos nossos pecados, tudo que nos condenava ao inferno. Sabe, irmãos? Foi Jesus que cancelou, sendo morto ali na cruz do Calvário. Então, irmãos, somente adorar a Deus. E só vai conhecer a Deus também se for através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entende, irmãos? Então, de fato, só temos que adorar ao Senhor e Salvador. Entende, irmãos? E o interessante é que o inimigo, ele nunca vai se apresentar a gente quando a gente está forte, e sim quando a gente está fraco, porque ele analisa e vê o ponto que a gente está mais fraco, mais vulnerável, né? E vai lá e age. Mas só que a gente pode estar fraco fisicamente, visivelmente, mas interiormente a gente está forte, feito Jesus Cristo. Ele tinha acabado de ser batizado, entende, irmãos? E desceu o Espírito
como de pomba, na forma de um pombo, né? E que abriu, assim, que vinha do céu, aquela voz: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Sabe, irmãos? Ele recebeu a palavra de Deus, que era filho amado. E os céus, né, revelou isso para que todos soubessem que aquele que estava sendo batizado era o Filho de Deus, aquele que ele enviou. Entende, irmãos? Então, de fato, o inimigo ele gosta de confundir a mente daqueles que estão fielmente seguindo à risca o que o Senhor determinou para eles, sabe? A vontade dele é corromper, abater, sabe? Desfazer da nossa fé, para que a gente não acredite quem nós somos verdadeiramente. Porque temos uma identidade, e a nossa identidade é servos do Altíssimo, do Deus vivo. Entende, irmãos? Então veja que o Senhor, ele estava ali e ele ficou normalmente. Ele viu que o inimigo estava se aproximando dele e começou, né? O próprio Espírito foi conduzir Jesus para o deserto para ser tentado. Sabe, irmãos? Mas o diabo, ele foi querer pegar Jesus com as escrituras, com as palavras, sabe? E o Senhor conhecia muito bem das escrituras. Então, ele rebateu com a palavra. Então, você já ouviu aquele versículo que diz: resistam firme ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, foi o que Jesus fez neste momento, que ele estava sendo tentado. Ele resistiu ao inimigo. Primeiro ele veio com a ideia de ordenar, de mandar que Jesus transformasse aquela pedra em pães, sabe? Depois conduziu Jesus a um templo santo, sabe, irmãos? O pináculo do templo, para que ele visse a glória de tudo ali e fosse desfizesse de tudo e fosse adorar a Satanás, sabe? Ao diabo. Mas Jesus rebateu outra vez com a palavra. Então, irmãos, na terceira vez ele revelou o que de fato ele queria com Jesus. E sempre o inimigo querendo impor uma ordenança para que Jesus se curvasse a ele. Então, irmãos, veja, no final de tudo, ele levou Jesus num alto monte, sabe? Para que ele visse toda a glória dos países, sabe? Das cidades. Eles se prostrados, me adorarem, tudo isso aqui é teu. Aí o Senhor fez: vai-te, Satanás, porque só a um Deus adorarás e prestarás culto. Eu amo esse Deus. Eu amo Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso maior exemplo. E temos que fazer o mesmo nos dias de hoje. Não negocie a sua fé. Não negocie o seu chamado. Não venda os seus valores. Preserve. Porque em algum momento você vai precisar estampar na cara de alguém que venha querer desfazer dele, sabe? Então, o que o Senhor nos mostra aqui é que a gente conheça a Deus e prossiga em conhecer, sabe, irmãos? É se aprofundar no Evangelho para que a gente não seja enganado. Porque nos últimos dias, a palavra de Deus diz que aparecerá muitos falsos profetas e a gente não pode ser enganado por eles. Entende, irmãos? Por isso a gente tem que conhecer a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nada nem ninguém pode te prender,
Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, sabe? E que você não, para não cair em nenhuma cilada que o inimigo venha armar para a sua vida, entende? Tanto o espiritual quanto a física. Então, mas a física é muito mais valiosa, porque você tem toda a eternidade, entende, irmãos? Tem o poder, tem a permissão, né? A oportunidade de viver eternamente. E o inimigo não tem mais isso. Ele é condenado a o fogo eterno para sempre, sabe, irmãos? Então ele não quer ficar lá sozinho. Ele quer levar muita gente com ele. Mas só que Deus é o Senhor dos senhores. Ele permite porque ele é justo. Mas a vontade dele é salvar a todos. Por isso que eu creio que ele ainda não voltou para buscar a sua noiva. Mas o tempo, a palavra diz que o tempo tem que ser abreviado para que nem os justos se percam. Entende, irmãos? Então, estamos próximos aos princípios das dores, né? E da volta de Cristo. Os sinais estão à tona, estampados para que todos vejam. E quem lê a Bíblia vai entender, vai saber discernir o tempo. Então, o que o Senhor nos mostra para o dia de hoje é essa palavra, que a gente possa estar firme e forte, resistindo firme, perseverando até o fim, para que a gente possa habitar eternamente na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais o nosso coração. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais uma palavra maravilhosa, por ter falado através de nossa boca, Senhor, por fazer aquilo que não imaginamos fazer, por levar essa mensagem aonde eu não posso ir. Oh, meu Deus, eu creio em Ti, meu Pai, que alguém está sendo transformado, que alguém está sendo beneficiado por Tua palavra, pelo Teu projeto, pela Tua missão, sabe? De levar o ID a toda criatura. Esse grande movimento que não se finda, mas sim cresce de gerações em gerações, sabe, meu Pai? Que um batiza o outro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fazendo cada vez mais discípulos pelo mundo e o Evangelho sendo entregue a toda criatura. É isso que eu te oro e te agradeço, Senhor. Continua conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem, né? Seja a boca de Deus nessa geração. Compartilhe a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas, assim como você foi e está sendo no dia de hoje. Amém, irmãos? Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!